Provavelmente você já ouviu falar que o uso de anabolizantes podem trazer riscos para a saúde. Mas em relação aos rins especificamente, o que acontece se você usar anabolizante? Hoje nós vamos falar sobre como o uso de anabolizantes, de esteroides anabolizantes, está ligado ao desenvolvimento de doença renal crônica. Estamos no RinTube, um canal destinado a pessoas que se interessam pela saúde dos rins. E meu nome é André Bastos, médico nefrologista. Vamos falar sobre um tema super importante, o uso de anabolizantes e se existe uma relação ou não com doença renal. Os anabolizantes, eles são conhecidos principalmente por seus efeitos nos músculos, causando hipertrofia. Mas o que muita gente não sabe é que eles também podem causar dano sério à saúde dos rins. E esses danos eles podem ser inclusive permanentes. Ocorre que o uso prolongado de esteroides anabolizantes pode levar a problemas renais significativos, como inclusive uma doença chamada glomerulosclerose segmentar e focal, que é uma condição, um tipo de doença renal crônica que danifica o filtro dos rins. É como se ele fosse ali nas células que fazem a filtração do sangue e ele causa lesão nessas células, tá? E esses pacientes desenvolvem então perda de proteína, são substâncias imprescindíveis, muito importantes para o sangue, para o nosso corpo, e elas acabam sendo filtradas e elas escapam pela barreira de filtração e saem na urina. E essa perda de proteína por longo tempo, além de causar problemas em relação à nutrição, em relação a trombos, a trombose, a infecção, ela causa também insuficiência renal crônica. Mas como exatamente os anabolizantes prejudicam os rins? Alguns estudos eles têm mostrado que esses esteroides podem ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que regula a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos no nosso corpo. Quando esse sistema é estimulado de forma excessiva, existe um aumento do risco de dano para os rins. Além disso, os esteroides eles aumentam a produção de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que causam dano às células, principalmente as células renais. Esse processo pode levar à inflamação e à fibrose, que nada mais é do que um endurecimento do tecido até a morte das células renais. Em experimentos com animais, foi observado que a nandrolona, um tipo de esteroide anabolizante, ele pode ativar uma via molecular chamada NF-κB, que está relacionada à inflamação e informações de tecidos fibrosos nos rins. Então, o uso de esteroides anabolizantes, além dos riscos para os outros órgãos, traz um perigo real para a saúde dos rins. Esse dano eles podem ser reversíveis ou até irreversíveis em boa parte dos casos, podendo levar à progressão da doença renal crônica. Mas o que nós estamos falando aqui é o uso indiscriminado dos esteroides anabolizantes. Aqueles que são prescritos de forma recreativa, buscando apenas a formação muscular, estética, sem levar em consideração outros exames, sem levar em consideração a saúde de uma forma geral, a presença de hipertensão, a presença de trombose prévia, a presença de alguma comorbidade. Tá? Então, esses hormônios, em alguns pacientes que têm a produção reduzida no corpo, isso a gente chama de hipogonadismo, pessoas que não têm a testosterona sendo produzida de forma eficaz, tem algum problema na liberação desses hormônios. Então, os colegas endocrinologistas, nesses casos, eles prescrevem. Isso não deve ser desencorajado. Paciente que tem uma indicação clara, que não tenha fator de risco para doença renal e que podem e devem usar os esteroides anabolizantes com indicação médica clara de endocrinologistas, eles não devem parar de usar a medicação ou não usar a medicação por conta desses problemas, porque nesse caso existe um benefício muito maior do que o risco, tá? Principalmente quando esses pacientes são acompanhados por uma equipe médica capacitada, endocrinologistas que estão vivenciando o dia a dia desses pacientes, seriando exames, pedindo um exame de creatinina, exame de sangue, exame de urina, tá? Função do fígado, função hepática. Nesses casos, onde existe uma indicação clara, esses pacientes eles se beneficiam muito, devem usar os esteroides anabolizantes. Mas
quando os esteroides eles são usados para fins estéticos, para fins de hipertrofia muscular, sem um acompanhamento médico rigoroso, um acompanhamento médico muito próximo, muito regular, aí sim, esses riscos de fibrose renal, eles podem se tornar muito mais claros, muito mais agressivos e a pessoa desenvolver danos irreversíveis para a saúde dos rins. Portanto, se você conhece alguém que usem ou pense em usar anabolizante, compartilhe essa informação. A saúde dos rins ela é fundamental e o uso de anabolizantes ele pode ser um caminho ruim, mas quando indicado em certas situações, o caminho a ser seguido sim. Tá? Procure sempre a orientação médica, avalie os riscos, faça um acompanhamento médico regular para que você não acabe desenvolvendo uma doença renal secundária ao uso inadequado de esteroides anabolizantes, como essa informação também serve para outro tipo de medicação. Sempre deve ser prescrita, sempre deve ser usada de forma regular com a prescrição de um médico especialista. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e estamos também respondendo perguntas de inscritos no canal. Pode fazer a sua pergunta aqui embaixo, deixar nos comentários, que assim que eu conseguir um tempinho, irei explicar, tentar responder as perguntas, tá bom? Meu nome é André Bastos, médico nefrologista e estamos aqui no RinTube falando sobre saúde dos rins. Um grande abraço e até o próximo vídeo.